Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, estou com o meu amigo Thiago, meu amigo Marcos. Olá pessoal, Mais um podcast. Hoje vamos gravar o quarto podcast, né? E o nosso livro escolhido é O Homem Mais Rico da Babilônia. E já vamos direto ao ponto, né? Para agilizar o esquema. Beleza. Dos ensinamentos que ele começa a falar, o primeiro ensinamento, na verdade, ele cita como as 5 regras de ouro, né? Ele fala sobre paga-se primeiro, que é mais ou menos algo que os outros livros já falam e tal. Na história ele fala, tira 1/10 do teu ganho, Isso, pelo menos, não menos que 1/10 do teu ganho para você guardar, para guardar isso, para guardar. Na verdade, eles falam ganho porque eles não têm moeda, né? Tire 1/10, não, é ouro, né? É ouro, na época da Babilônia. Ouro, prata, O livro é bem de época mesmo, né? Não é um livro que você ele conta a história de a Babilônia. Para quem não sabe, foi uma das cidades mais prósperas e ricas, né, que existiu na face da Terra. Isso há mais ou menos 5.000 anos atrás, sim, né, sim. que foi a época. Então ele traz esses ensinamentos que depois de 5.000 anos ainda continua sendo atual, né? Mais ou menos fazendo um comparativo com o Mais Esperto que o Diabo, que é um livro lá são livros atemporais, né? Do século XIX, no começo do século XIX, né? E é legal que as histórias foram pessoas que realmente existiu, né? Um dos personagens do livro que ele fala é o Arcade. Arcade, né? Que é o homem mais rico da Babilônia. E que escreveu esses ensinamentos em tábuas de argila, né? Exatamente. E depois um grupo de pesquisadores ingleses estavam fazendo algumas escavações lá na região onde era a Babilônia e achou esses ensinamentos, né? Que aí o personagem traz nesse livro, né? E o que é muito atual, né? Sim. Então, voltando aqui no primeiro tópico, né? Paga-se primeiro. Que vocês entendem por isso na cabeça de vocês? Eu vejo de uma forma, aliás, por esta frase, foi aí que eu comecei a me pagar primeiro. Foi por causa desse livro. O que pra mim na época era uma coisa assim, como assim pague-se primeiro? Mas eu já não estou sendo pago, né? Dá aquela... Peraí, eu estou sendo pago, mas não, já não tá. Na verdade, o que eu fazia e eu mudei com o livro, e isso me ajudou muito. Eu pegava meu dinheiro, meu salário, nossos proventos, olhava minhas contas, então, sei lá, pagava R$50 disso, R$100 daquilo, tal. No fim, o que sobrava, então aquilo lá eu tinha para usar dentro do mês, e o que sobrava do mês era o que você guardava. Então, eu tô falando assim, eu garanto que mais de 70% da população pensa ou tinha esse pensamento na minha cabeça. Então, o que mudou para mim? Cara, eu tenho tanto X de dinheiro por mês, então agora eu pego e separo 1/10 do meu salário, que é o que ele fala no livro, e guardo, a gente usa nas finanças, que a gente falou em outros podcasts um pouco mais sobre finanças, um pouco menos sobre isso. E invisto em finanças, em negócios, enfim, coisas que ou seja, eu pago esse dinheiro para mim, depois disso, eu pago as minhas contas. As contas do água, mês. Energia, pago minhas contas do mês. E aí o que muda nisso tudo? Você, com o tempo, vai criando um capital, vai criando aquela confiança, vai vindo em você uma coisa que você não tinha antes, que é o que fala no livro. Alguns homens da Babilônia não tinham essa visão e com isso ficavam pobres, enfim, mas é mais para fundo do podcast pra gente falar sobre isso. Então, outros tópicos. Então eu entendo esta parte do pague primeiro dessa forma. Me ajudou e vai ajudar bastante gente, tenho certeza. A gente está muito acostumado primeiro a pagar as pessoas. É cultural isso mesmo, né? Vamos pagar o que eu tenho primeiro, né? Igual você falou, se sobrar, a gente guarda o que acaba não acontecendo, né? E às vezes o que sobra, a pessoa acaba gastando em coisas fúteis,
né? Sim. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Ó, eu também tenho que receber. Vamos supor, eu sou uma conta que eu tenho que me pagar. Beleza, inclui essa conta lá para você, 1/10. Beleza, se você ganha 2.000, separa lá 200 para você. Isso. Já era uma conta que você tem que pagar, já inclui aquela conta no seu orçamento, entendeu? E eu também não fazia isso, né? Depois desse livro também que eu comecei a ter uma visão melhor disso. Porque eu guardava, não vou mentir, eu guardava, mas eu guardava o que sobrava. Exato. Não, você não se estrutura, eu falo assim, você não começa a sentir mais confiança em você, opa, tô guardando dinheiro. E aí quando vê isso vira uma rotina, que vira um ritmo hipnótico. Você parece voltado pro lado bom. Você pode pensar que 1/10 é pouco, mas esse pouco constantemente e você pegando a longo prazo, você vai ver que daqui 5, 10 anos você não vai acreditar na quantia que você tem. Exato. É a constância, não é nem a quantidade, é melhor a longevidade do processo. Aí eu entendo que se você fizer isso por muito tempo, vai te trazer sentimentos e sensações que você não tinha antes, né? Às vezes você tá num buraco e quando vê você guarda, começa a ter essa ideia na cabeça de se pagar, como o Marcão disse. Cara, e é um dinheiro conta sua. É um dinheiro que não vai fazer falta para você. Exatamente. E quando você olhar aquela quantia, você vai ver, nossa, olha aqui que eu consegui. Inclusive no livro ele fala, né, que é legal o livro que é cheio de historinhas. Então, ele conta histórias que algumas, não sei se todas são reais, né? Tirando essa e uma outra, não sei se todas são reais. Acredito que sim. Mas ele vai contando histórias de pessoas que literalmente saem da pobreza e consegue ficar rico, consegue ser próspero justamente com esses cinco ensinamentos, né? Aqui a gente falou só do primeiro. Do primeiro, exatamente. E uma coisa legal também que eu acho que ele fala é assim, mesmo que você tá na pior, você tá devendo para as pessoas, mesmo assim, você trabalha, separa esse dinheiro, separa uma outra parte para pagar seus credores, né? Ele vai ensinando as pessoas da Babilônia, embora era a cidade mais rica da época, existia muita pobreza. Sim. Que é o que acontece hoje. O dinheiro concentrava em poucas pessoas. E aí essas pessoas ficavam olhando, mas por que o Arcádio é bilionário, é tão rico? Né? E eu não, se eu trabalho tanto. E aí eles vão, né, essas pessoas vão até ele para ele passar os ensinamentos. Nos templos, né? O Arcádio se disponibilizava em templos para reunia pessoas para escutar as histórias. E uma coisa muito legal, ele reunia uma certa quantidade de pessoas e todo final assim de ensinamento, vamos dizer assim, ele pedia para que essas pessoas ensinassem outras pessoas. E isso também é muito interessante, porque é aquele negócio, né? Quanto mais você ensina alguém, você acaba aprende muito mais. Você aprende mais ensinando do que até nas histórias que eles contam no templo. Tem várias histórias que as pessoas contam lá no templo que servem de ensinamentos para você. Exato. Opa, cara, peraí, isso aqui, olha, tava fazendo isso, tô igual o cara que quebrou, vamos prestar atenção. Isso aí é bom essas histórias, né? Você saber que existem várias formas de acontecer uma... E vários exemplos, né? Que tem uma hora que ele pergunta pro pessoal que está assistindo ele lá, né? Ele falando sobre os ensinamentos, ele pergunta, alguém aqui, vamos falar de tal coisa, alguém tipo, se habilita, né? Aí uma pessoa começa a contar uma história e tal. A pessoa se sente à vontade, né? Eu falo assim, era tão suave em Babilônia, assim... Para você ter ideia de como o clima muda quando todo mundo quer prosperar. As pessoas se sentiam livres para falar as histórias delas. E a maioria deles, eles eram escravos, né? Então, eles queriam sair dessa posição. E assim, trazendo para hoje, de certa forma a gente Se você tem um pensamento limitado, se você tem um pensamento de que, eu fui criado assim, meu pai era assim, meu avô era assim, todo mundo foi assim, eu vou ter que ser assim, ou vou ser assim. De certa forma, a gente é um escravo, né? Dessa vida, né? Dessa condição de ser da tua família, então, que não é sua, na verdade.
verdade. É onde entra o primeiro livro que a gente fez, O Mais Esperto que o Diabo. Exatamente. É tudo uma ligação. E o aí, pensamento relativo pensamento. do último podcast também, sobre o pensamento que Isso. você tem, o pensamento relativo que você guarda, né, o seu subconsciente. As caixas, né? É, que as você- caixas, exatamente. Bem, legal. O outro ensinamento é: coloque o dinheiro ou o ouro, né, Que é o caso dele. na época era ouro, para trabalhar. O que vocês poderiam... Tirar esse 1/10 aí que a gente já comentou, né? Uhum. Colocar ele para trabalhar como? Não, aí que você tem que abrir sua mente, né? Ou você coloca ele no investimento, ou você pode comprar, não sei, comprar algum produto, Um copo e um vender. copo e revender esse Uhum. copo por um preço maior. Você vai acabar multiplicando esse dinheiro aí, né? Aí entra um pouco da aptidão da pessoa também, né? Isso. Vamos colocar assim, a gente todos aqui tem alguma aptidão melhor, que se entende melhor com alguma coisa. Por exemplo, eu gosto muito, entendo de tênis, eu gosto de praticar um exercício. Se eu pegar algum produto de tênis, obviamente eu vou ter Uma facilidade, né, para trabalhar com aquilo, sim. comprar e Você revender. tem um conhecimento maior sobre esse Exato, produto. o que para eu fazer não seria um risco tão grande, ou seja, se 1/10 eu poderia comprar. Isso é uma ideia, tá? Não que eu faça isso, mas é uma ideia de como você Sim. pode trabalhar o seu dinheiro. Ou tem pessoas que querem investir na poupança, tem pessoas que querem investir num monte de coisa. Como eu disse, hoje a gente não vai abordar tanto finanças, investimentos, tipos, né? Mas é uma forma, né? Para sua aptidão. Aquele 1/10 tem que ir para Tem isso. que ir pra isso. Não importa o que seja, tem que ir pra Pois alguma é, coisa. ele tem que Ele trabalhar. não pode ficar parado. É. Você tem que Eu não fazer lembro. ele trabalhar para você. Acho que foi no Pai Rico, Pai Pobre, foi um dos episódios anteriores, ou no Homem de Mais de Babilônia. Você percebe que esses livros todos falam um pouco de quase que a mesma coisa com palavras de situações diferentes. Sim. Mas o dinheiro, gente, ele é O conceito básico acaba sendo o mesmo. E o melhor funcionário que você vai ter na tua vida é o dinheiro, porque ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por Sem semana reclamar. Não reclama. e não reclama. Exatamente. Não é? Foi o Pai Rico, Pai Pobre, né? E multiplica. E multiplica. Muito bem, faltou essa. E multiplica. multiplica. Boa, Marcão. Boa. Exatamente isso também. Que eu penso de você... Beleza, digamos assim, o primeiro passo é pagar a si mesmo, né? O segundo passo é você guardar esse dinheiro de alguma forma. Saber o que fazer com ele. Que aí já está linkado com um terceiro, né? Um terceiro conselho aqui, que é: invista segundo os conselhos dos sábios. Que é o que acontece muitas vezes também. Que beleza, eu guardei o dinheiro, tá. Eu não tenho conhecimento. Eu vou investir na poupança, porque todo mundo investe na poupança, porque não sei quem investe na poupança. Foi o que o Arcade fez na história aqui. Ele emprestou o dinheiro dele com um amigo dele, que era oleiro, né? Para comprar joia. Exatamente. O que um oleiro entende de joia? Exatamente. Não entende nada. É uma dos trechos também que eu achei bem legal. Inclusive eu até postei no meu Instagram justamente essa parte. Você confiaria o seu ouro num oleiro? Né? Tipo... Não né? tem. Por Eu fim- confio no cara pra comprar óleo. Por pra fim, comprar o negócio assim. O não amigo dele trouxe vidro, né? achando que era achando que era joia. E quando foi ver com o especialista, não era nada disso, era vidro e ele perdeu todo Isso o dinheiro. é o que a gente fala. Eu não vou investir em algo sozinho se eu fosse investir, por exemplo, em basquete. Utilizando o exemplo Exato. do tênis. Eu não vou investir em basquete, sendo que eu só tenho um conhecimento maior em tênis, raquete, bolinha e etc. Porque eu vou acabar comprando um produto errado que não tem uma saída. E vou acabar com esse dinheiro, 1/10, ele vai acabar não sendo investido, como a gente diz, assim, de uma forma sábia, né? Porque são dos sábios, né? Dos caras que entendem. Não vai ser de uma forma sábia, né? Vai ser de uma forma incoerente. E hoje, de certa forma, acontece muito. Eu falo, né? O exemplo meu, tipo... eu sempre fui de guardar dinheiro, mas guardava da forma errada. Né? Por exemplo, uma poupança, que no final das contas eu estava perdendo, achando que eu estava guardando, mas na verdade eu estava perdendo. Então, assim, não basta você guardar. Você tem que saber aonde guardar para que esse dinheiro se multiplique. Né? Que é
é o terceiro tópico, né, que é o que ele fala: invista segundo o conselho dos sábios. Então aí você vai procurar alguém que está no mercado de finanças, um amigo teu que sabe mais do que você e tal, para poder... Até procurar estudos, né? Se você tiver Livros. interesse, ler livros, E estudar sobre isso. Primeiro, se eu fosse falar um sábio, assim, cara, a primeira coisa que eu faço, o cara quer investir, tá guardando um dinheiro legal, já tá numa fase bem legal aí, é o melhor conhecimento que tem, os livros. Os livros. Que a gente sempre fala aqui, né? A gente sempre fala. É uma tecla que a gente sempre bate aqui, eu acho que é uma tecla que tem que todo podcast, se for necessário, a gente falar, cara. Gente, compra livro. Com 10, a gente tava falando antes de começar, inclusive, né? Um livro custa 10 Eu reais. vi hoje, esse livro aqui tava R$13. Então, tô falando... Quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, tem o poder de fazer o que quiser. Exato. E vem através Isso disso aqui, né? Exato. Os livros não estão aqui para você. Eu tinha a falsa ideia de que o cara tem 12 prateleiras de livros lidos, essas coisas. Mas às vezes a pessoa tá Lê por ler, só quer ter o status de leitura, mais leitura. E é por isso que nós decidimos criar o The Books on the Table. Para Exatamente. justamente trazer essa ideia de que não é só ler, é ler, se for possível, debater, como a gente está fazendo. Entender o que você está Um lendo. dos melhores ensinamentos do Homem-Mais de Babilônia é o que a gente faz aqui. A gente está passando esse conhecimento, a gente não está absorvendo, ficando quieto ou lendo. É o que ele fazia depois das reuniões que ele ensinava. Imagine que isso aqui é um templo, né? E a gente está passando os Está passando conhecimento para você. Exatamente, que a gente entende que é importante, né? Todos nós três aqui, quem se entender assim, eu acho que a gente tem uma mente hoje que já trabalha com uma mente milionária, uma mente Com certeza. de arcade, não, uma mente de arcade, mas a gente já trabalha assim, então passar esse conhecimento, cara, já é um ouro que vocês estão recebendo, muito grande. O Arcade começou a fazer isso quando o Bansir, amigo de infância dele, estudou junto com ele também, foi atrás dele procurar ele. Né? Exato. E os dois conviveram juntos ali na escola, eram amigos, e por que o Arcade ficou o homem mais rico da Babilônia e o Bansir não ficou? Ele não. Exatamente. Foi o conhecimento. O livro vai muito mais na história do Arcade e passa depois para algumas outras Sim, histórias, que sim. até tem umas coisas, de novo, vamos pelos tópicos, mas tem umas histórias que ele fala no meio do livro que são marcantes, né? Sim. Mas eu acho que essa parte, esse começo do livro que fica mais no Arcade é muito importante, cara, porque E assim, é ali que tá uma coisa que é interessante também é que o cara era fora da casinha. Não, ele era um cara simples. Ele fala, inclusive, no livro que ele era filho de... Os pais dele, ele tinha vários outros irmãos, né? Os pais deles ganhavam o suficiente para sustentar a família, então não era uma pessoa que num futuro ia receber alguma herança. Exatamente. Ele só agiu da maneira correta, que é, no caso do livro, ele fala para guardar 1/10, Sim. né? Perfeito. Mais para frente, depois ele fala, guarde 1/10, 3/10 para você curtir, para você se divertir e tal, mas pro final ele comenta sobre as outras partes, vamos dizer assim, né? E ele fala que é não viva com mais, não gaste mais do que você recebe. E ele, que é um ensinamento bem básico, né? E ele começou gravando tabuinhas. Tabuinhas, exato. Podcast. Foi o primeiro trabalho dele. O primeiro trabalho dele gravando tabuinhas, que foi onde veio, eu não lembro o nome agora. O nome São dele, nomes um pouco ele precisava exóticos, tá, pessoal? Isso, os nomes Não são complicados. nomes... E ele precisava daquela tabuinha escrita na manhã seguinte. Ele falou assim, não, pode deixar que eu faço. Né? E ele não deu conta de fazer, porque era uma tabuinha muito grande que ele tinha que fazer. E tinha essa função, né? Tinha os caras que escreviam Sim. nas tabuinhas. Eles pagavam-se para as pessoas escreverem na tabuinha. Nas tabuinhas. E foi desse homem aí, desse velho sábio, que ele adquiriu esses conhecimentos. Exato. Ele procurou, né? Tipo, Ele procurou saber. Por que o senhor é rico, né? Então ele foi Ele atrás. questionou. O né? Thiago- Ele não deixou de questionar. O Thiago Nigro viu um negócio hoje, uma postagem hoje. Porque, né, gente, aqui quem fala de finanças, vida, enfim, o Thiago Nigro hoje é muito mais do que finanças, né? Tá no meio, né? Não tem como. Você tem que conhecer ele hoje, né?
Um nome muito bonito, diga-se de passagem, o nome dele. Prossiga. Ele fala muito sobre... Hoje ele fala um negócio do tipo assim... Você está falando de guardar um pouco para diversão. E é muito importante, porque às vezes a gente está aqui falando, guarda dinheiro, faz isso, faz aquilo, mas a diversão, cara, é uma das coisas que eu faço questão de ter, né? Por quê? Ele disse isso, se você ficar só se poupando, só guardando, assim, óbvio, tem que guardar, mas só guardando, só economizando no café, economizando em algumas coisinhas que vão tirar poucas coisas que você tem de diversão para dar aquela relaxada. E vai te dar um estresse desnecessário. Além de continuar pobre, você vai ser infeliz. Porque não tem é que no ter café. equilíbrio. Você tem que conseguir conseguir equilibrar. Cara, Cara, a vida é equilíbrio. Você não exato. pode nem ficar aqui, nem ficar aqui. Exato. Você tem que, a balança tem que equilibrar. E é no café? Vamos ser sinceros, é no café que você vai economizar? Cara, na verdade eu penso ao contrário. Você tem que comprar um café bom mesmo. Sim. Né? A não ser se você tomar 200 café por dia, Não, né? Mas o teu cafezinho diário ali... deixa que eu investiria em um café em específico. Eu investiria em um café específico. Logo mais traremos novidades. Não vou falar nada. Não queria falar nada, não, mas o café... Mas é um negócio que não é... Não, uma precisa ter esse momento para você, né, desligar Sim. e curtir, que nem fala no outro livro, né, não é Quem Pensa Enriquece, do último que a gente fez. Segredos da Mente Milionária, isso. Ele fala justamente isso também, para você também ter momentos que um milionário teria. Tipo, ele fala no livro, pega uma parte do teu dinheiro, separa, para você ir num restaurante bom, chique, legal, restaurante. E vai no melhor restaurante. Passar um fim de semana no melhor hotel que tem na sua cidade. Pequenas coisas que vão fazer tua mente ir trabalhar. De um modo você não fica infeliz, né? Porque não é só finanças, não. O cara que fica só nas finanças, você vai perceber que ele não vai ser um cara feliz, né? É o que o Marcão falou, equilíbrio. O cara vai ficar só ali, finanças, guardar. Quando vê, é um cara sozinho e isso infeliz. vai acabar prejudicando a vida pessoal dele. Com certeza. Também. É o que a gente fala até da saúde, né? Eu sei que não tá no livro, mas delongando um pouco, a gente vê até a saúde, cara. Hoje eu faço muita questão de fazer exercício, de ter saúde, tomar água, até porque se não tiver saúde, você não vai ganhar dinheiro. Exato. É um turbilhão de coisas. Eu vejo hoje a saúde como um dos pontos, assim, cara, quais são os pontos principais? Pra mim é um pilar essencial. Pra você chegar nesse ponto de se pagar, de poder fazer. Sim. Eu acho que eu tenho isso em mim. Pra mim é um dos pilares. A saúde. Se você não tiver condições de trabalhar, de fazer alguma coisa, né, não vai pra frente, né? Nesse terceiro tópico aqui que ele fala, ele faz um outro link também, durante o livro, que ele fala, busque conhecimento ao invés de riqueza. A riqueza vem do conhecimento, que é uma frase, né, forte, bem forte, né? Que é o que a gente também tá falando sempre aqui. Busque conhecimento, através do quê? Livro de R$13 que vai mudar a tua percepção. Pode valer 13 milhões. Livro de R$20. Então, ele fala justamente isso, né? Busque o conhecimento. A riqueza vem com o conhecimento. Como consequência. Exato. Não se chega a ser uma verdade absoluta se aplicar errado, né? Sim. Mas é uma consequência para aqueles que acreditam, na minha opinião. Para aqueles que estiverem escutando, vendo a gente, se entenderem que isso é algo que realmente muda. Exato. Aí o te ensaiou, tá? Vale a pena. Bom, passando para o quarto tópico, né, das 5 leis do ouro que ele fala o seguinte: o ouro foge dos negócios que você não conhece. De novo, né? Mais ou menos um pouco aqui do que a gente estava acabando de conversar, né? Se eu não sei, um exemplo,
simples. Se eu não sei que se eu pôr um dinheiro no CDI, ele vai render mais que a poupança, assim, o ouro não vai correr atrás de mim, porque eu estou aplicando de forma errada, eu estou perdendo dinheiro. Eu entendi esse tópico mais ou menos dessa forma, né? O ouro foge nos negócios que você não conhece. Ou seja, se você não tem conhecimento de como funciona o mercado, como funciona as outras coisas da sua vida, o ouro vai correr de você. O que ele quer? Que eu acho que ele quis entender, que ele quis dizer com isso? Que você não tem o conhecimento sobre outras coisas, você vai ficar ali parado, estagnado. Mesmo guardando, mesmo aplicando a regra de pagar primeiro, etc. Exatamente. Você vai ficar estagnado. Também foi a história das ovelhas lá que ele conta no livro, que ele estava no meio do deserto, já estava à noite, né? E tinha um outro senhor que tinha um rebanho ali, só que a mulher dele estava muito doente, ele precisava ir embora para casa e vender todas aquelas ovelhas dele para ele, né? E o cara acabou não aceitando, porque estava muito escuro. Ele não queria acender tochas para contar, porque era um rebanho enorme. E nisso, ele acabou não comprando. Né? No outro dia, o rei quando amanheceu, né, o rei, né, abriu os portões da Babilônia, vieram os compradores, compraram um preço de banana ali. Depois revenderam para um preço muito maior. Tipo assim, né? Ele perdeu a oportunidade. Perdeu essa oportunidade, né? Porque o ouro acabou fugindo ali da mão dele, né? Porque ele tinha o dinheiro para comprar ali, mas não soube aproveitar a oportunidade. E acabou escapando ali essa é uma das histórias, cara, que uma das que mais me marcou dentro desse livro foi a história do então ele, como o Douglas falou, eles eram escravos, né? A maioria era... Sim. Pode perceber que os ricos, todos eles, saíram de origens, né, de escravidão, etc. A história do escravo, do cara que era muito nervoso, tinha um cara que era estressado, brigava, batia de frente, e ele também era escravo, e aí o que aconteceu? Uma época eles tinham que colocar pedras, fazer os muros de Babilônia, então eles colocavam pedras, né? Então eles iam lá, e geralmente quem trabalhava nisso eram os caras que não eram nem ruins, mas eram os caras que não prestavam bem serviço. Causadores de problemas. Isso, eram os caras que ficavam lá, e tinha esse cara que batia de frente, brigava com todo mundo, etc. E ele tinha tido um ensinamento que dizia assim, preste um bom serviço, né? E ele tinha aquele aptidão para ser... Ele fazia pão, né? Tinha aptidão para fazer pão. E nisso ele tinha um cara lá que procurou alguém que soubesse fazer pão e etc. E ele acabou, por prestar bom serviço, por fazer as coisas direito, por ser um cara agradável, por ser uma pessoa diferente, ele conseguiu ter um lugar para trabalhar, para sair dessa pobreza. E o cara que confrontava todo mundo foi o cara que estava lá fazendo o muro no sol, sendo escravo, fazendo tudo assim, sofrendo, batendo, sofrendo. Isso é um ensinamento do que para mim? Que se você prestar um bom serviço, se você fizer as coisas bem feitas, se você aplicar essas regras, você consegue ser uma pessoa que vai prosperar na vida, né? E é o que ele fala e conta as histórias desse tipo cara, de situação. Cara, isso foi uma coisa que me impactou, assim, eu falei, nossa, aí eu até no meu trabalho, na minha vida, eu comecei a pensar, falei, o que eu tô fazendo às vezes que eu sou esse cara do muro? E o que eu tô fazendo que eu sou um cara do... que virou um padeiro, né? Se você reflete coisas ruins, você retorna coisas ruins. Então aí você tem que... Eu parei pra pensar isso, sabe? Aí eu comecei a falar, não importa o que tá ao meu redor de ruim, deixa eu fazer as coisas bem feitas que as coisas vão começar a melhorar. Conspirar para uma melhora. Eu tinha muito que, tá ruim, eu era aquele que vou martelar em cima também para ser ruim. Vou você jogar a lenha na fogueira. Você é aquele cara que vai trabalhar no sol. Você é aquele cara que não vai ter um retorno disso. Ou um retorno vai ser ruim. Até eu chegar em exaustão, de não ter saúde, não ter uma série de coisas. Foi uma coisa que me marcou assim, grande, né, em uma das histórias do livro. E o último ensinamento dele, da regra do ouro, também mais ou menos linkado com o quarto, ele fala que o ouro foge nos ganhos impossíveis. O que eu entendi? O que eu entendi? Hoje em dia, principalmente, né, muitas pessoas prometem
Por exemplo, ficar rico logo. entra na bolsa, como ficar milionário na bolsa. Com como 100 reais ficar, passa 50 mil. como ficar milionário hoje em dia com a criptomoeda. Como ficar milionário assim, assado. E é um ensinamento muito forte, porque não existe isso. Não existe. Um caso ou outro muito específico, muito raro, alguém que deu sorte em alguma coisa e tal. Mas, de maneira geral, não existe isso. Fique milionário em X tempo. Curto, né? Em espaços curtos de tempo. Que é o que ele fala aqui. Né? Tipo, não existe isso. E ele conta uma história também desse mesmo cara que deu o dinheiro dele para os oleiros e o cara foi lá e comprou o caco de vidro. Ele perdeu. Depois ele investiu de novo em outra pessoa lá para fazer, eu não lembro agora exatamente a história. O cara foi lá, aplicou tudo errado também, ele perdeu de novo. Né? Então, aí depois dele ter perdido 2 vezes, que aí ele entendeu o ganho impossível. Esse quinto ensinamento, tipo, não é assim, eu não vou ficar rico da noite pro dia. Tem que dar tempo ao tempo pra isso foi o que eu entendi. O que vocês poderiam dizer também sobre isso? Eu hoje abro minhas redes sociais e eu vejo, por a gente estar no meio, né? A gente vê muitos vídeos patrocinados, muitas coisas que aplique 100 reais e ganham 50 mil reais. Alguns, os bons se misturam nos ruins aí, na minha opinião. Então você vai pegar curso bom, você vai pegar cara bom, cara que quer mesmo, cara que viveu. Mas tem os caras do curso impossível. Os caras falam, ganhe 10 mil reais por dia. Exato. Como? Não existe isso. Ganhe tem um que eu vi 3 mil reais trabalhando em casa. É assim. Cara, dá. Mas existe todo trabalho certo, a dedicação, o estudo. Ganhe 20 mil reais trabalhando pelo celular. Eu recebi perguntas por estar no mercado financeiro, e na verdade nós todos, porque nós todos operamos nossos 1/10 aí em mercado financeiro e outras coisas. As pessoas vêm e me perguntam assim, no que eu devo investir? Essa pergunta a gente escuta assim 10 vezes por dia, e eu sempre falo, conhecimento. A pessoa vem conhecimento. Mas tem gente que fala para investir em IQ Option, que é o que a gente estava até conversando, engraçado como as coisas são. E, cara, um menino que viu uma mensagem dessa acha que é possível um negócio desse. Ali é a porta para você perder dinheiro. Assim, tá, tipo, mas é convidativa, né? As pessoas, muito e aí a pessoa entra com 18 anos entra num negócio desse, aí vai virando um poço lá que vai acabar lá embaixo. E se a pessoa com 18 anos perde dinheiro nisso, ela vai achar no futuro que ela não consegue, que ela não é capaz. Porque com 18 anos você tá formando. E ela vai parar de procurar esse negócio. Investimento é perigoso, bolsa de valores é perigoso. Esses caras que até poucos anos atrás, inclusive, eu pensava dessa forma, que era o que eu complexo, era difícil, era o que a mídia divulgava. Nossa, investir na bolsa, não, prefiro manter meu dinheiro na bolsa. Bolsa é só para gente rica. E não a gente sabe, né, depois de um tempo a gente sabe que não o medo não nos pertence nessa hora, né? Sim, tem ação de 90 centavos. Você tem ação de 90 centavos? Eu tenho. Então, assim, essas cinco regras do ouro, né, que foram escritas, né, como a gente falou no começo, lá 4, 5 mil anos atrás, né, que até hoje continua sendo atual, muito atual, por sinal, né. E depois, no decorrer do livro, ele comenta, ele faz outros ensinamentos, né. Um deles é: as oportunidades não perdem tempo com quem não está preparado. Muito bom. Cara, é total verdade. Muito bom. É a história das ovelhas. É a história das ovelhas. O cara deixou de ganhar muito dinheiro porque ele não estava preparado. Ele não estava preparado para aquilo. Que é algo que a gente comentou também no último podcast. Tipo, se eu dar 1 milhão para cada um, cara, será que a gente vai saber lidar com saber lidar? Peraí.
Acho que muita Né? gente nunca pensou nisso, né? Não, Vamos supor, eu tenho 1 milhão agora. Pensa, tem O 1 que eu milhão vou agora. fazer? Você não sabe. Você não sabe. eu tive Se você, né, você for aos poucos construindo isso, você vai saber usar, entendendo, sim. você vai saber usar. Agora, De uma vez... que é o que ele fala, muita gente ganha, não nesse livro, né, pegando um gancho um pouco do outro livro, muita gente que ganha nas loterias da vida perde, né? Questão de tempo, a pessoa não tem mais nada. Por quê? Porque ela não sabe trabalhar com dinheiro. administrar o Que é o que ele fala num livro, numa historinha de 4, 5 mil anos atrás, que quem não está preparado para as oportunidades, o dinheiro foge. O trem passa na frente, o trem das E realmente oportunidades é o que tá aí. acontece. Se O você bonde não passa, embarca, você não embarca. alguém vai embarcar, você pode ter certeza. Sempre Aí, tem. se você não tá pronto, uma vez um professor na faculdade fazia conta assim, ó, 1 bilhão vezes 500 milhões. A gente falava, professor, faz com, né, número 10, número 20. Uhum. O professor respondeu da seguinte forma, isso marcou pra mim. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com milhões e bilhões. Se eu começar a condicionar minha mente a trabalhar com 10, 100, É o que eu vou 1000, ter. é o que eu vou ter. Então eu vou trabalhar com... E eu trabalho, ele era tesoureiro do Itaú, mas é tesoureiro do Itaú, a matriz, vamos colocar assim. Não era tesoureiro numa agência do Itaú. Então por que eu vou fazer conta de 100, 10? Não é meu nível, não é minha... Como fala? Não é minha... Não é meu cotidiano, isso eu não vivo isso, a minha vida é outra. Então eu tenho que condicionar minha mente a trabalhar com milhões, bilhões todo dia. E o que consequentemente aconteceu com esse cara? Esse cara era um cara fora da casinha, um cara super pra frente, um cara que prosperou. Como ele Com prosperou? certeza, hoje Como milionário. condicionando a cabeça dele, as oportunidades ele pegou todas, entendeu? Isso me impressionou um É o pouco. que o Segredos da Mente Milionária fala, né? Você criar a sua mentalidade, né? Mentalidade milionária. A sua mentalidade milionária. Exato. Você recondicionar a sua mente a pensar de forma diferente. Sim. Aqui alguns... A gente sempre acaba falando de outro livro também, porque as porque não- histórias não acabam tem como, acaba né? se- É tudo um gancho. acaba do- se encaixando, né? E por último, é uma última lição, né, que eu pude tirar do livro, que ele fala: se não procurar a riqueza, não achará. Simples assim. Simples assim. Sim. É um livro Se você leve, ficar parado, É leve, leitura é um livro que te dá uns tapas, mas é de leve. não é igual o último. O último etapa é assim, complexo. a última etapa, chute na cara. 160 páginas de tapa na cara. Esse é um livro mais fácil de ler. Se eu fosse Por fácil. conta das historinhas, Sim. né? Se Só eu que fosse se falar- você pegar e absorver, você vai ver que é um tapão. Assim, eu começaria por ele antes do outro que a gente fez no Sim. podcast, porque Sim. esse é mais leve. Aí você vai com uma leitura mais pesada. E, querendo ou não, os dois falam quase... Os livros vão num caminho, só que esse começa mais leve, né? Senão, às vezes, você toma Sim. um tapa tão forte e você fala assim, nossa... Tomei um tapa muito forte, peraí, Vou deixa parar, eu pensar. ou A talvez, leitura vou- não é pra mim, vou parar vou de- mudar de leitura. Vou parar de ler exatamente, esse tipo de Às livro. vezes, se você lê Os Segredos da Mente Milionária primeiro, você acaba assustando um pouco. Mas se Sim. você lê esse primeiro, você vê que é bem de Sim, leve, bem- é gostoso. a Aí depois você leitura. consegue ler o outro com mais facilidade. Uma das coisas que Uma leitura eles falam, gostosa. eu peguei um prefácio, tem várias edições, tem edição com prefácio, sem prefácio, enfim, tem várias. Esse livro, assim, essas tabuinhas, essas histórias, em 1920 e alguma coisa, os bancos americanos pegavam essas histórias, colocavam em panfletos Uhum. e davam para os seus clientes e faziam até entregas na rua, para pessoas normais, assim, passando na rua, como forma de ajudar as pessoas a enriquecerem, entendeu? Ter uma... Então nós estamos falando de tantos mil anos atrás, também estamos falando de 1920 e também estamos falando de 2022. Ou São seja, coisas que são eternas na vida da exatamente. gente, né, cara? Os ensinamentos às vezes muda a forma de falar, a experiência, mas Sim. o conceito, O conceito é o o conceito mesmo. principal não Já está muda. enraizado. Não ali, muda. Sim. E isso é desde sempre. Desde A Sim. pessoa pode pensar, mas então o que? Aplica, vamos ver, vamos. Cara, é o que o Marcão falou. Quando você tem conhecimento, cara, você transforma o que você quiser. O que você Sim, quiser. você tem o poder, É. literalmente. O conhecimento te traz o poder. exatamente. Isso é fato. Exatamente. Isso é fato, porque aí você
começa a chegar num ponto que você começa a escolher o que você quer ou não. Exato. E parece uma coisa, parece ser fácil isso. Sim. Parece algo fácil, mas na prática não. E até você pegar uma roda de. Às vezes você pega até roda de amigos que você tem. Pode continuar sendo seus amigos, óbvio, né? Você não vai perder uma amizade. Sim. Mas o que eu quero dizer, você começa a ficar seletivo e até nessas horas. Fala assim, nossa, não é um assunto que me parece interessa. que não é. Tipo, amadureça, né? Pensa um pouquinho diferente, se diverte, mas muda até, tudo muda, né? É uma coisa- Tudo. E esse foi, né, ele passa as 5 regras de ouro, né? Depois algumas outras lições. Mas as principais são... As principais foi muito bem do livro. Isso cara, parabéns, porque você resumiu de uma forma, você conseguiu Acho resumir que um livro que é pequeno, que já é difícil resumir, e você foi lá e resumiu muito bem. Uma coisa que eu achei legal também, que eu até estava comentando antes da gente começar, é as palavras, né? Por ser um livro antigo, ele usa muitas palavras antigas, né? Sim. E eu fui anotando. Eu anotei 50 palavras, agora eu vou pesquisar Uma o que significa cada uma. É que eu achei interessante. Isso é uma proatividade sua, porque não é todo mundo que vai pegar 50 palavras. Com certeza. Depois eu mando para vocês. Beleza. Pessoal, é isso. Querem falar mais alguma coisa? Não, tudo certo, Pode. galera. Ó, o livro vai estar aí no link da descrição, tá? Se vocês quiserem adquirir, é só clicar no link que já vai direcionar Como lá a na gente página da falou, compra. 12, 13, 15 Isso, reais. 13 reais no máximo, na promoção, 10 pontos. Vai lá e compra esse daqui. E se inscreva no canal, dê like, tá? Comentários aí também. se vocês Compartilha estão com a galera aí, curtindo. que a Compartilha gente com a precisa galera. mudar. Vamos as mudar, essa é uma linha de raciocínio, é um podcast, é uma coisa para mudar, não só quem tá perto, quem tá longe, todo mundo, é uma corrente, né? A gente quer que isso enraize na vida de todo mundo. É isso aí, por chama isso que nasceu, né? Chama o pai, a mãe, o irmão, a tia, o papagaio. Exatamente. pra assistir. Entretenimento, meus amigos, entretenimento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um episódio do The Books on the Table. E até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.